Olá, boa noite, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de revisão de PG. Vamos falar de progressão geométrica. Primeiro, temos que ter em mente o seguinte: o que é PG, progressão geométrica? A definição que nós temos aqui é a seguinte: olha, é uma sequência numérica em que um termo a partir do segundo é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante chamada de razão. Veja aqui o exemplo A. Eu tenho aqui uma PG, 3, 6, 12, 24, 48, 96 e segue, né? Esses três pontinhos quer dizer que ela continua, ela vai até o infinito. Por que eu sei que é uma PG? Olha só, 3 multiplicado por uma constante, e essa constante é 2. Olha lá, 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24, e vezes 2, 48, vezes 2, 96. Tá certo? Por que eu sei que a razão dessa PG é 2? Ou seja, que a constante que serve como produto, né, para multiplicar um termo e achar o seguinte, por que eu sei que é 2? É simples, é só eu pegar qualquer termo a partir desse segundo, né, e dividir pelo termo anterior. Né? Por exemplo, se eu pegar o 6, qual que vem antes do 6? É o 3. Então, eu divido 6 por 3. Vai dar 2. Se eu pegar, por exemplo, o 48, qual que vem antes do 48? É o 24. Então, se eu dividir 48 por 24, vai dar 2. Qualquer termo na PG que eu pegar e dividir pelo anterior, vai dar sempre o mesmo resultado. Aí algum aluno pode perguntar, professor, e se der diferente? Bem, se apenas um, der diferente, é porque não é PG. Para ser PG, qualquer termo dividido pelo antecessor vai ser sempre o mesmo valor, vai ser um valor constante, um valor que não muda, não é? Então, nesse caso, eu tenho no exemplo A uma PG de razão 2 e ela é crescente porque os valores estão crescendo, né, do menor para o maior. Já aqui no exemplo B, vou dar aqui um destaque, né, olha só, aumentando a letra. Eu tenho essa PG, menos 1, menos 3, menos 9, menos 27, e assim vai para o infinito. Se vocês observarem, essa PG ela é decrescente. Embora pareça que o menos 3 é maior que o menos 1, isso é falso, porque o sinal de menos ele inverte tudo, né? Então, quanto maior for o algarismo que estiver na frente do sinal de menos, menor será o valor numérico. Então, menos 1 é maior que menos 3 é maior que menos 9 é maior que menos 27. Ou seja, isso aqui é uma PG decrescente, porque os valores estão diminuindo, está partindo do maior para o menor, sempre indo da esquerda para a direita. Né? E eu quero saber a razão dessa PG. O processo é o mesmo, eu pego qualquer valor a partir do segundo e divido pelo que vem antes, pelo antecessor. Então, por exemplo, se eu pegar o menos 9 e dividir por menos 3, vai dar quanto? Opa, menos com menos dá positivo na divisão. Então, menos 9 dividido por menos 3 vai dar 3 positivo. Né? Menos 3 dividido por menos 1, menos com menos dá positivo, né? Então, vai ser 3 positivo. Olha lá, 3 dividido por 1 dá 3. Então, eu tenho aqui uma PG, que a razão é igual a 3 e ela é decrescente, os valores vão diminuindo. Daí eu já posso concluir o seguinte, olha, eu tendo uma razão que é positiva, eu vou ter uma PG crescente ou uma PG decrescente, tá certo? Ela vai ser crescente se o primeiro termo for positivo e ela vai ser decrescente se o primeiro termo for negativo. Isso, logicamente, se a razão for positiva, tá certo?
Porque quando a razão é negativa, olha aqui o exemplo, né? Deixa eu subir um pouco aqui, do C. O C, eu tenho uma razão negativa. Por que, professor, a razão é negativa? Porque se eu pegar qualquer número e dividir pelo antecessor, vai dar um número negativo. Olha lá. 4. Qual vem antes? É o menos 2. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Se eu pegar o menos 8 dividir por 4 positivo, ó, negativo, dividido por positivo dá negativo. Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, como é negativo com positivo, resultado negativo vai ser menos 2. Ou seja, a razão dessa PG aqui, esse exemplo C, é menos 2. Né? Então, se eu fizer, olha, menos 2 vezes menos 2, dá 4, né? Porque menos com menos dá mais. 4 positivo vezes menos 2, que é a razão, e aí eu vou ter positivo com negativo, vai dar menos 8. Então, quando a razão é negativa, nesse caso aqui é menos 2, a gente tem sempre uma PG alternada. Ou seja, ora o valor é positivo, ora o termo é negativo. Né? Isso sempre acontece numa PG de razão negativa. Tudo bem aí? Podemos dar prosseguimento. Pessoal, nós vamos falar agora do termo geral da PG. Para que serve o termo geral da PG? Qual é a fórmula do termo geral da PG? Né? Primeiro, para que serve o termo geral da PG? O termo geral da PG, assim como lá na PA que nós já estudamos, ele serve para nós encontrarmos qualquer termo, qualquer valor de uma PG, né? Vamos dizer assim, sem precisar estar fazendo de um em um, tá certo? A fórmula eu vou escrever aqui, já vou até pedindo desculpa para vocês pela minha letra, porque eu não tenho ainda o hábito de escrever, né, no computador, mas vamos aí, deixa eu pegar aqui uma caneta azul, ok? E vamos escrever aqui o termo da PG, né? A N é igual a 1 vezes, né? PG é multiplicação, PA é soma, na PG é multiplicação, vezes Q elevado a N menos 1. Quem é esse AN? Esse AN ele é o último termo da PG que foi dada, ou o termo que eu quero descobrir, tá certo? O A1 é o primeiro termo da PG, o A2 é o segundo, o A3 é o terceiro, até nenhuma novidade. Então, o A1 é o primeiro termo. O Q, essa letra Q, é a razão da PG, tá bom? Nós já vimos como acha a razão de uma PG, né? E o N é o número de termos que a PG tem, tá bom? Então, vamos pegar aqui com um exemplo, né? Vamos pôr aqui uma PG qualquer, para a gente poder dar exemplo. Eu tenho aqui uma PG em que o primeiro termo é 5, o segundo termo é 15, o terceiro termo é 45 e o quarto termo 135. Eu tenho aqui um APG de 4 termos, tá certo? O primeiro é 5, o segundo é 15, o terceiro é 45 e o quarto 135, tá bom? É uma PG infinita? Não, ela não tem os 3 pontinhos depois da vírgula. Ela acaba aqui no 145. Então, eu tenho aqui uma PG de 4 termos, uma PG finita, né? Vamos escrever aqui. Eu tenho aqui uma PG finita. Eu acho que escrevi errado aqui, né? Vamos corrigir, né?
Esse G não é minúsculo, né? É um G maiúsculo. Então, tem que escrever direito, né, professor? Né? A gente não pode fazer as coisas como a gente acha que tem que ser. Na matemática, as coisas são como elas são mesmo. Então, isso aqui eu tenho uma PG finita, tá bom? Quem é o primeiro termo? É o 5. Então, eu tenho que o A1 é igual a 5. Quem é o último termo? O último termo é o A4, né, que é o AN, tá certo? O AN é o último termo, e nessa PG ele é o A4 também, ou seja, AN é A4, certo? E quanto que ele vale? 135. E a razão? Tem como eu achar a razão dessa PG? Lógico que tem. Se eu tenho dois termos subsequentes, para eu achar a razão, eu pego um termo e divido pelo anterior. Então, eu posso pegar o 15 e dividir por 5, ou o 45 dividir por 15, ou o 135 dividir por 45. É sempre um termo dividido pelo anterior. Vou pegar o que é mais fácil, né? 15 dividido por 5 dá 3, não é? Então, você, professor, você falou mais fácil, você vê que os outros vai dar outro resultado? Não. Os outros, por ser números maiores, vai dar mais trabalho. Mas o resultado vai dar o mesmo, né? 45 dividido por 15 vai dar 3. E 135 dividido por 45 também dá 3. Né? A razão ela não muda. Então eu tenho aqui, olha, o A1, o N, o AN e o Q. E o N? Quanto que é o N? Né? O número de termos da PG. Eu não tenho 4 termos aqui na PG, então o N vale 4, tá certo? Existe outra forma de eu descobrir esse N? Às vezes não dá, não tem problema. Olha aqui, olha. A, N. A é igual a 4. Quem é que está entrando no lugar do N aqui? Ó? É o próprio 4, né? Certo? Ó. É só vocês ver quem está substituindo o N. Então, o N vale 4. Ou você vê quem está substituindo o N, ou se der para contar, né? Porque com uma PG infinita não dá para contar, né? Então, você conta quantos termos tem a PG e descobre o valor de N. Ok, eu tenho ó, A1, eu tenho AN, eu tenho Q e tenho N. Como é que eu faço agora para aplicar o termo geral da PG? Né? É só eu substituir na fórmula, né? Nesse caso aqui, gente, eu não vou fazer essa substituição porque vai dar na mesma, né? Certo? Se eu colocar aqui, olha, AN igual a A1 mais Q elevado, né, a n menos 1, eu vou ter que a n vale quanto? 135. É igual a A1. A1 vale quanto? 5. Substituindo pelos valores. O Q vale quanto? O Q vale 3. N não é 4? Menos 1, certo? Então, eu tenho que 135 é igual a 5 mais 3, 4 elevado a menos 1. Como é que resolve isso aqui? O que eu resolvo primeiro? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cima, para não ter problema. Então, puxando para cima, nós temos agora como fazer essa conta aqui. Ó. 135 é igual a 5 mais 3 elevado a 4 menos 1. A primeira coisa que a gente tem que resolver, gente, é a potência, é o número aqui com o expoente, né? Então, os outros eu copio como tal. 135 é igual a 5 mais 3 elevado a 4 menos 1 dá 3, né? Então, eu vou ter que 135, opa, estou apertando a borracha aqui, 135 igual a 5. Vamos resolver essa potência? 3 elevado ao cubo é 3 vezes
3 vezes 3. Lembra lá da aula de potenciação, não é? Então, 3 elevado ao cubo é o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou ter que 135 é igual a 5 mais 3 elevado ao cubo, é 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Opa, peraí que tem uma falhinha minha aqui, não é? Professor, só colocou mais, é vezes, né? Então, no lugar do mais aqui, eu estou com a ideia lá da PA, né? É vezes. Por isso que o resultado não ia dar certo, né? Então, tudo é vezes. 5, 135 é igual a 5 vezes 27, né? Vai dar 135, né? 5 vezes 2, 100, 5 vezes 7, 35. Então, você viu aí como o resultado deu certinho? 135 realmente é igual a 135, tá bom? Muito bem, esse foi um exemplo que eu dei para você, já dando todos os valores. Mas vamos resolver aqui um exemplo onde a gente tem que descobrir um determinado termo de uma PG, né? Então vamos ver aí. Veja esse exemplo, né? Qual é o quinto termo de uma PG em que a razão é igual a 2 e o primeiro termo é 4? Então vamos lá. Pegando as informações aí que o exercício me dá, que é sempre bom a gente relacionar o que, que eu tenho de informação e o que, que o exercício quer saber, né? Então, ele fala qual é o quinto termo. Se é o quinto termo, ele quer saber. Opa, peraí, vamos lá. O A5 é o quinto termo. É a minha pergunta, eu tenho que descobrir. Ele fala para mim que a razão, o que, vale 2. E que o primeiro termo, que é o primeiro termo? É A1. Ele é igual a 4. Então ele me dá o primeiro, me dá a razão e quer que eu descubra o quinto. Será que eu vou ter que fazer de um em um até chegar no quinto, né? Achar o A2, o A3, o A4? Bem, é uma forma, só que é uma forma mais trabalhosa de resolver, né? Então vamos resolver aqui aplicando o termo geral. A n igual a 1 vezes, né? Não é mais, professor, agora só acertou, n elevado a n menos 1. Bem, se ele quer saber o A5, esse vai ser o último termo da minha PG, tá certo? Então, o AN é o A5, é o último termo ou o termo que eu quero descobrir. Você está vendo? Olha, eu troquei o AN por A5, certo? Quando eu troco o AN por A5, o que, que eu fiz? Simplesmente estou falando que o N vale 5. Aqui eu já tenho o valor do N, né? Ou seja, substituir o N por 5. Então, onde tiver N, eu vou substituir por 5. O A1, eu já tenho o valor que foi me dado, é 4. Então, eu não vou escrever A1 de novo. Vou colocar o valor dele, é 4. Vezes o que também foi me dado, a razão, não é? É 2. Então, no lugar do que, eu ponho 2. Lembra que o N é 5? Então, no lugar do N, 5 menos 1. Agora nós vamos achar qual é o nosso quinto termo dessa PG. O A5 é igual a 4. Olha, eu não vou multiplicar 4 vezes 2 primeiro. Por quê? Porque numa expressão assim, eu tenho que resolver primeiro a potência, eliminar o expoente, tá certo? Para depois eu fazer a multiplicação. Essa é uma das regras básicas de resolver expressão numérica. Então, 4 vezes 2, 5 menos 1, expoente. Que expoente que vai aqui? É o 4, né? 2 elevado à quarta potência.
E aí eu vou ter que 4. Agora eu tenho que saber quanto que dá 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, é o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Vamos dar uma subidinha aqui. Vamos ver aqui se a gente... Isso, mais para cima. Agora vamos ver aí. O A5, ele é essa multiplicação aqui, ó. Porque 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Bem, vamos resolver e achar o valor do A5. 4 vezes 2, 8, né? 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, eu tenho aqui que o A5 vale 64. Então, a resposta, qual é o quinto termo dessa PG, né, em que, vamos lá voltar na pergunta para vocês relembrarem, né? Opa, aqui, ó. Qual é o quinto termo de uma PG em que a razão é igual a 2 e o primeiro termo é 4? Bem, o quinto termo nós achamos. O A5 vale 64, né? Então, eu tenho aí uma PG em que o primeiro termo é 4, a razão é 2, e o quinto termo é 64. Se eu for escrever essa PG, né, é assim que escreve, abre parênteses, vou colocar o primeiro termo, que é 4, a razão não é 2, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, né? Ou seja, tem aí a minha PG bonitinha escrita, né? Precisava de eu fazer isso aqui? Não precisava, porque ele não está pedindo para escrever a PG, ele está pedindo para achar o quinto termo. Então, nós achamos, eu só escrevi para mostrar para vocês como é que ela ficaria, né? Então, essa é a PG do nosso exemplo. Bem, alunos, para esse vídeo não ficar muito alto, desculpa, ficar muito longo, eu vou parar por aqui nesse exemplo. Se você tiver alguma dúvida sobre PG, dá uma olhadinha aí nas aulas que eu já postei do nosso amigo Ferreto, também do amiguinho, né? Que tem aí a última aula que eu postei na semana retrasada. E se persistir dúvida ainda, é só me chamar aí no privado aí que a gente prepara aí uma aula para você ou te explica melhor, tá bom? Um abraço, queridos alunos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.